Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio especial do AranduCast, o podcast da Arandufan, que busca preencher lacunas do conhecimento e promover uma educação verdadeiramente transdisciplinar. Eu sou a Thaísa e aqui comigo está o Eduardo, nosso querido historiador. E aí, galera? Hoje vamos fazer uma viagem fascinante pela história da justiça e descobrir como ela conecta diretamente com o funcionamento das três esferas de poder no Brasil. É isso mesmo. Vamos começar lá nas civilizações antigas, passar pelos filósofos gregos e chegar até a nossa democracia atual. Porque entender a justiça é fundamental para compreender como funciona o poder e como você pode participar ativamente dessa engrenagem. Se você já se perguntou o que é justiça, quem faz as leis, como funciona a nossa democracia, esse episódio é especialmente para você. AranduCast. Aprender nunca foi tão divertido de escutar. Bom, eu acho que a gente pode começar pelas raízes da justiça e do poder, né? A gente pode começar conversando pelas civilizações antigas, onde a gente tem ali mais ou menos em 1754 antes de Cristo, na Babilônia, a criação do Código de Hammurabi, né? Também conhecido como a Lei do Talião, que é a famosa olho por olho, dente por dente, né? Que é a justiça retributiva baseada na vingança e proporção. Nesse caso em específico, a gente percebe que precisa existir alguém que tenha o poder, porque é aquilo, olho por olho, o mundo vai acabar ficando cego, porque a partir do momento que você cega outra pessoa, você também teria que ser cegado, e assim seguimos constantemente numa eterna furação de olho. Não, e aí tem pesos e medidas complexos, porque se eu cegar a tua galinha, e eu não tenho uma galinha, tu vai querer cegar meu filho, não é a mesma coisa, entendeu? Você vai ter que ter estruturas para mesurar como vai ser essa vingança e a proporção dessa vingança. Porque é sobre isso o código de Hammurabi, assim, né, nesse sentido. Porque olho por dente, não é sempre o mesmo dente, não é sempre o mesmo olho também. É um pouco complexo. É bem complexo, né? Não é um pouco complexo, é muito complexo. Assim. E na minha opinião, eu, Thaísa, eu vejo como uma opção degenerativa. Porque, tipo, mano, não é funcional você sair cegando, arrancando os dentes das pessoas, entendeu? Cortando a mão fora. Tipo, não vai funcionar. Ninguém vai ficar melhor se você só retribuir a maldade e a violência. Essa é a minha opinião como ser humano. Entendeu? Porque é isso, quando você opta pela vingança, porque essa lei é basicamente, quando você retribui a maldade, você está optando pela vingança. Então, quando você opta por essa vingança, você só está espalhando mais maldade. Não estou falando que, vamos perdoar todo mundo erra. Existem graus de erros, existem graus de coisas, mas eu não acho que a gente pode esquecer a nossa humanidade na hora de tentar acusar certas coisas, porque a gente tem essa mania, a gente chama certos tipos de pessoas de monstros. Eles não são monstros, eles são seres humanos, a gente precisa lembrar disso sempre, porque senão a gente cria uma falsa sensação de que o ser humano normal não é capaz de fazer certas coisas, e o ser humano normal já se mostrou muito capaz de fazer muita coisa. Então, não é sobre monstros, é sobre pessoas ruins. Entendeu? E a partir do momento que você age como uma pessoa ruim, porque aquela pessoa também é ruim, então ela merece, mas o que isso te torna? Né? O quão melhor do que ela você realmente é, se o seu único objetivo é fazer para ela o que ela fez para você? Sim. Não, e eu acho que, ainda mais nesse primeiro momento, a gente vai ter a concentração total de poder, geralmente numa figura específica, que é quem vai julgar isso aí. Porque é isso. Você precisa é uma palavra forte, mas
Porque precisar significa que é uma lei natural. Não sei se é uma lei natural. De qualquer maneira, a sociedade entendeu nesses primeiros momentos da aurora da humanidade, que também não era uma aurora da humanidade. Enfim, não vou discutir sobre isso agora. É muito complexo, isso é para outro episódio, mas enfim, continuando. Enfim, continuando. Você tem a concentração de poder geralmente numa pessoa, né? Nesse primeiro momento. E geralmente, vamos lembrar que nesse momento, assim como durante grande parte da nossa história como humanidade, né, a democracia é muito nova dentro da história da humanidade. Então, a gente tem que lembrar que essas figuras normalmente eram reis, imperadores, né? São pessoas que estão lá ou por sangue ou por guerra. Normalmente são esses dois tipos de comandantes, né? Tipo, de pessoas que regem grandes civilizações, porque a civilização da Babilônia foi uma grande civilização muito importante dentro do desenvolvimento da humanidade mesmo, para muitas coisas, como a gente vai ver na questão das próprias leis, né? Mas é isso, é uma pessoa só, é a opinião daquela pessoa que conta. Se ela é a favor ou contra, se ela gosta de você, se ela não gosta de você, isso vai influenciar na decisão dela, porque você não tem como essa pessoa se desprender de todos os sentimentos dela. Não existe essa justiça cinzenta, vamos dizer assim, que é uma coisa. Não que hoje a gente tenha uma justiça 100% cinzenta, porque todo mundo tem opiniões, não é mesmo? Mas Prevê que as pessoas têm opiniões. exato, naquela época não se previa, era tipo, se ele falou, tá falado. Então, se a opinião dele era ruim, tipo, vamos arrancar o olho de todo mundo que arrancou o olho de alguém, todo mundo falava, beleza, o rei falou que é assim que funciona o mundo, então vamos fazer o mundo funcionar assim. E depois a gente avançando um pouquinho mais já para uma coisa mais grega, que talvez seja o nosso o que a gente construiu como ideia de da onde vem a nossa democracia, mesmo que a democracia grega seja completamente diferente. A gente tem a ideia como se a justiça fosse uma virtude fundamental, né? A justiça ela está integrada na alma e na sociedade de uma maneira até metafísica. Que não é bem assim. Também funciona, né? Já vimos que não dá certo. É muito louco, né? Essa semana passada, eu tive uma aula. Na verdade, faz um tempo já que eu tive aula, eu fiz a prova na semana passada. Mas eu fiz uma prova de ética e aí eu vi, a gente tem que colocar Aristóteles aqui, né? Que ele tem esse conceito que ecoa até hoje, né? Da justiça como um equilíbrio e proporcionalidade. E eu aprendi, eu não sabia disso. Eu não sou muito, assim, boa em filosofia. Eu gosto muito, mas ainda não é uma área que eu me considero super boa em, porque é muito complexa, assim, você tem muitos pontos de vista diferentes, gente, você pode entender muito um lado da filosofia, mas é muito complexo falar, eu entendo de filosofia, porque são muitas filosofias diferentes, né? Mas quando a gente fala de Aristóteles, ele tem uma questão da ética muito fortemente ligada com a felicidade, né? Então, o Aristóteles ele vê a ética como um caminho para o ser humano ser mais feliz, né? Que é através da ética, que é sendo ético, que ele alcança essa felicidade, porque ele melhora como ser humano dentro da linha de pensamento do Aristóteles, o que é diferente de outros pensadores, por exemplo, mais para frente, você vai ter o Kant, a gente não vai entrar no Kant aqui, mas o Kant já vê a questão de ética como uma questão obrigatória, que não tem nada a ver com felicidade, não está ligada à sua felicidade, né? É uma questão de regras morais que você precisa seguir para essa sociedade ter um funcionamento adequado, né? Então é interessante a gente pensar aqui como nesse primeiro ponto, especialmente, né, quando a gente está falando de justiça, existe uma visão muito mais holística, vamos dizer assim, do que seria a justiça, do que conforme esse senso de justiça ética e moral vai se desenvolvendo com outros pensadores, porque vai se percebendo que é muito além da justiça, né? A questão da ética e moral, porque vão entrando várias coisas, o que inclui
coisas muito delicadas, que a gente tem discussões até hoje sobre o que é liberdade de expressão, por exemplo, né? Até onde vai a minha liberdade de expressão? Como é que funciona? Porque se alguém me pode, então eu não sou 100% livre para me expressar. Mas não é que você não é livre para se expressar. Tecnicamente, você é livre para se expressar, mas existem regras sociais e normas legislativas, especialmente, que você precisa tomar cuidado na hora de se comunicar para não cometer crimes. Tipo racismo ou homofobia, por exemplo. Então, é necessário certas coisas. Mas eu só queria trazer isso para a gente ver como a própria questão do que é moral e ética, isso pode ser discutido em outro episódio, com certeza, tem essa transformação, né? Também dentro do mundo que a gente vive e como a felicidade está integrada a tudo isso, porque a gente não pode esquecer que limitar tudo de uma pessoa também limita a felicidade dela. Então a gente tem que tomar cuidado com o que se limita e o que não se limita para a gente chegar num equilíbrio. É tudo uma questão muito grande de equilíbrio, né? Sim. Um exemplo interessante sobre isso talvez seja a democracia ateniense, né, que nasce ali em Atenas, que ela é uma democracia, mas ela é uma democracia com muitos poréns. A gente comentou isso no último episódio, né? Tipo, é democrático, mas depende. É democrático, mas depende porque é isso. Só quem é cidadão pode participar das decisões de sociedade, dependendo se a sua opinião não é muito igual à da maioria, você pode ser tirado do título de cidadão e ser colocado no ostracismo. Literalmente, seu nome é colocado dentro de uma ostra e você é colocado para fora, você perde seus direitos de cidadão, né? Então, assim... É daí que vem o ostracismo? O seu nome era colocado numa ostra? Teoria, assim, bom, pelo menos tinha um professor meu que falava até aí, se vocês quiserem pesquisar para ver se é isso mesmo, mas... Nossa, eu vou pesquisar, achei maravilhosa essa história. Que eu saiba, é isso mesmo, mas assim, né? Me faltam fontes. Marca a gente no comentário se vocês sabem que é isso, senão eu vou pesquisar para contar para vocês no próximo episódio. Mas, pelo menos, é uma primeira ideia de poder compartilhado, porque sim, você tem uma... Primeiro, você tem um dever e um direito de ser cidadão, que você tem que participar, né? Sua opinião é importante para nós, até o ponto que ela é diferente, mas enfim, ainda assim ela é importante para nós. E você tem que participar. É o seu dever e também o seu direito ao mesmo tempo. Que é a relação polis e indivíduo, né? É público e privado. Né? Você está numa cidade, a sua participação tem que ser importante porque você se relaciona com esse público, né? Com essa esfera pública o tempo todo. Bom, daí acho que a gente pode passar já para o século XVIII, né? Dar um pulão aí histórico para Montesquieu, onde ele começa a pensar a separação desses poderes, porque começa a se entender que o poder concentrado em uma única pessoa gera certos tipos de abuso. Se uma pessoa ela decide qual é a lei, como é que essa lei vai ser executada e o que precisa ser melhorado dentro da sociedade, é tudo baseado na opinião dela. Não tem muita participação de modo geral, né? Então, ele encontrou como uma solução dividir essas responsabilidades para garantir uma certa justiça real ali. Então, isso vai criando a base que a gente vai entrar agora de como a gente organiza o poder e como a gente define essa justiça que a gente aplica hoje. Então, quando a gente vai pensar na construção da democracia no Brasil e como a gente criou, né, as 3 esferas do poder que a gente tem hoje, né, no contexto brasileiro, vou dar um contextinho básico histórico e daí o Eduardo ele vai ampliando aos poucos. Então, em 1891, a gente tem a primeira Constituição republicana, mas, a partir disso, a gente tem um caminho democrático que ainda é bem complicado, porque a gente tem golpes, a gente tem ditaduras, a gente tem indas e vindas de modelos diferentes. Queria, inclusive, já lembrar que essa Constituição republicana, ela já é, de certa forma, um golpe. Ela é um golpe no Império, mas é um golpe. Porque, em teoria, o imperador, antes de ser deposto, já também estava com uma Constituição preparada que
em alguns pontos, era muito mais libertária do que aquela republicana. Vamos lembrar que o golpe dado no Império é feito por elites, é feito pelo exército, é feito por uma classe dominante muito específica. Então, assim, ela também tem interesses. O conceito de justiça, como a gente discutiu lá já do começo, né, ela tá baseada no que interessa para uma classe dominante. Lembrando aqui, até para a gente ficar atento, né, em outras coisas que a gente vai comentar nesse episódio, e para ficar atento em volta da gente, a gente está falando aqui, então, deixando bem claro, muito cedo foi dado um poder militar muito forte aqui no Brasil, né? Por isso que até hoje a elite militar, de forma geral, ainda tem muitos benefícios garantidos por conta justamente de terem dado esse primeiro passo em 1891, entendeu? Tem muito a ver com isso. Quando a gente fala sobre certas coisas que não são sempre justas, tem a ver com isso já desde o começo. Não é o tema do nosso episódio, mas queria apenas fazer esse, né? Sim. Esse lembrete de direitos adquiridos. Exato. De como funciona a meritocracia brasileira, etc, né? Essas coisas todas. E acho importante ressaltar, né, que a gente vem num caminho, de uma jornada. A jornada talvez seja até a palavra mais bonitinha para usar. De ditaduras, golpes, idas e voltas, e golpes, e idas e ditaduras. E a gente teve um tanto, né? Então, assim, só para lembrar. Só para lembrar, caso vocês tenham esquecido em algum momento que o Brasil é o Brasil por conta de várias coisas assim. Mas, enfim, seguindo. Em 1988, cria-se a Constituição Cidadã, que é um projeto diferente, né, da primeira Constituição, que é um projeto coletivo, mais focado na reconstrução. E o objetivo dele é distribuir poder e direitos iguais. Óbvio que, como sempre, não estamos falando de todos os cidadãos, né? A gente está falando de 1988, então a gente está falando de pessoas brancas, a gente está falando de homens e a gente está falando de pessoas que têm terras. Não é qualquer pessoa branca, homem, aí que eu tô falando. E lembrar que 1988 assim, é logo depois do fim da ditadura. Então, assim, é a primeira Constituição que a gente vai ter daquele momento de reconstrução democrática. É a primeira tentativa. Bom, o que acontece, então, nessa primeira tentativa? O que é, eu acho que talvez o ponto mais importante para a gente ressaltar dentro dessa nova Constituição? Uma coisa que a gente tem que pensar, e uma coisa que a gente já comentou várias vezes no podcast, né? A gente não pode esquecer que muitas coroas, vou usar esse termo, muitas coroas usaram a religião como uma forma de conseguir garantir a sua permanência no poder, né? Religiões diferentes, mas foram usadas religiões e através dessas religiões foram feitas descobertas e foram feitas catequizações ou, enfim, XYZ coisas. Então, muitos lugares, o Brasil inclusive, acaba sendo governado, de certa forma, pela religião do regente. Isso, nesse momento, e é muito estranho a gente estar discutindo, a gente está falando de 1988, em 2025 a gente ainda discute essa situação com muita força, que é a questão do Estado laico. Qual que é a questão do Estado laico? O que é um Estado laico? Um Estado laico, ele não é um Estado que é contra religiões. Ele é um Estado que não se baseia em religião para fazer escolhas. Ele faz as suas escolhas por meio de debates racionais, evidências científicas e um diálogo democrático com a população. Então, a proteção seria igual para pessoas que praticam religiões e para pessoas que não praticam religiões. Eu entendo que quando isso daqui estava sendo formado e quando isso daqui estava sendo escrito, eles talvez nem vissem religião como um problema, já que a grande maioria da população que estava
sendo permitida dar a sua opinião, era católica. Então, automaticamente, ela segue as bases e os conceitos éticos, morais, etc., da religião católica. Idealmente, né, gente? Estou falando esse idealmente entre várias aspas, porque não adianta você falar que, eu sou uma pessoa boa, e você fazer coisas ruins, sabe? Tipo, ser uma pessoa de verdadeira fé não é sobre falar sobre a sua fé, é sobre agir de acordo com ela, e até onde eu saiba, todas as fés pregam por justiça e não ferrar o coleguinha. Assim, todas as religiões sérias que eu já ouvi falar da minha vida falam sobre o equilíbrio das coisas, falam sobre não interferir na vida do outro, sobre não pegar as coisas do outro, sobre não tirar do outro o que você não pode dar para ele de volta, o que não te pertence. Assim, sabe, tipo, tudo que eu já ouvi falar de religiões é sobre isso. Então, a princípio, um Estado laico, independente da sua religião, não quer dizer que ele deixa de ser justo, muito pelo contrário. Ele é justo para todo mundo, certo? Porque toda religião séria segue os mesmos princípios básicos de moral e ética e de respeito. Então, parte-se do princípio que todo esse resto de sistema de poder está seguindo o mesmo preceito, entendeu? Porque isso, independente se você tem fé ou se você é apenas uma pessoa que quer ser um bom cidadão dentro da sua sociedade, você sabe os seus limites do que você não pode fazer. Tipo, você sabe, ao menos você seja um psicopata, sociopata, algum outro tipo de patia, sei lá, dentro dessa ordem, que te deixa sem ter essa noção de certo e errado, essa noção de emoção, enfim, o que é uma outra discussão. Então, sim, eu acho que essa foi uma primeira tentativa para tentar dar uma limpada nessa questão da laicidade. Obviamente, tá ali ainda, né? Mas é uma primeira tentativa, assim, para deixar um espaço público onde todos podem participar de uma maneira mais ou menos, assim. E a gente tem que lembrar que isso vai evoluindo, né? A gente vai tendo outras revoluções, outras questões. Hoje, todo mundo pode votar a partir dos 16 anos, até os 18 não é obrigatório. E depois disso você tem, acho que aí depois a partir de 60 também não é mais compulsório. Mas enfim, você tem hoje realmente essa democratização. A gente sabe que ainda tem alguns defeitos, etc, 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 mas em teoria é o mais perto que a gente consegue chegar, né, de um modelo ideal. Então, agora a gente queria falar um pouquinho até sobre uns cards que a Luna fez pra gente e a gente vai estar postando no Instagram. O Instagram vai voltar! Bom, e aí a gente vai tentar explicar um pouquinho mais, então, como é que funcionam essas esferas de poder aqui no Brasil, né? E o que a gente, como cidadão, tem o papel de fazer e pode fazer para garantir o funcionamento real, né, dessa justiça democrática, que até hoje está em processo de transformação. Então, a gente começa aqui a explicar pelo poder executivo, né? O poder executivo é quem administra o país, é o grande administrador, é o CEO. CEO, não do país necessariamente, né? Sim, o poder executivo é aquele que executa. Então, a gente tem 3 níveis de poder executivo no Brasil. Então, em nível federal, presidente, através de eleição direta, de 4 em 4 anos, pode se reeleger uma vez seguida. Ele vai ter um vice e ele vai ter ministro. No estadual, a gente vai ter o governador, que vai funcionar na eleição direta, mesmo esquema, 4 em 4 anos, pode se reeleger uma vez. Ele vai ter o vice-governador e os seus secretários estaduais. Aí, a gente tem o prefeito no município, né? A gente vai ter o prefeito, o vice-prefeito e os seus secretários municipais. Porque aí a gente entra... Por que a gente quis fazer esse episódio? Porque, às vezes, a impressão que dá é que eu mesma fico muito confusa de quem tem que fazer o quê, né? Porque sempre fica parecendo que quem tem que resolver tudo é o presidente.
né? Tipo, presidente tem que resolver tudo. E não é isso. Não é assim que é construído o nosso sistema para o presidente resolver tudo. Ele não, nem pode resolver tudo. Existe uma bilionada de espaços para isso. Então, voltando para qual é a responsabilidade real desse poder executivo. Então, o papel dele é implementar, né, executar, como o Eduardo bem lembrou, políticas públicas relacionadas à saúde, educação, segurança. Ele que vai gerenciar o orçamento público, ele vai sancionar ou vetar leis, ele não vai criar as leis, ele pode sancionar ou vetar elas, né? Vamos lembrar disso. E ele vai nomear alguns cargos de confiança dele, que são ali os ministros, etc, 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 que ele coloca quem ele acredita que seja bom para o cargo. Você votou nele, então você confia a capacidade de escolha dele para certos cargos próximos a ele, que são ligados às coisas que ele tem que fazer. Gostaria de lembrar que na prática, às vezes vai um pouco diferente disso. Porque a eleição também ela funciona em base de apoio, que em teoria facilitaria para todo mundo ser contemplado nessa eleição. E aí você tem que pensar em outros partidos, outras coisas, outras alianças, e aí você está representando toda a sociedade. Então esses ministros, secretários e outras coisas, às vezes e quase sempre, são cargos barganhados de outros partidos que ajudaram nessa eleição, que apoiaram esse partido e assim por diante. Então, assim, em teoria, seria uma boa coisa, na prática, nem sempre. É um pouco mais complicado dependendo do tipo de barganha feita, né? Sim, depende muito da barganha que foi feita. Exato. Mas vamos para exemplos práticos, então. Então, se, por exemplo, faltou médico no postinho, você vai lá e você vai falar com o seu prefeito, porque ele que é o responsável pela saúde básica municipal. Tem um problema de segurança, você vai lá e fala com o seu governador, porque isso é responsabilidade estadual. Nesse exemplo, eu que moro em São Paulo, não vou poder falar com o Tarcísio isso, porque eu acho que ele apenas quer tirar câmeras de segurança dos policiais, e o que para mim faz zero sentido, já que a câmera está comprada, e é um jeito de eu ter certeza do que aconteceu ali, sem ninguém precisar me contar. Mas fica aí a reflexão para quem não concorda comigo. A partir disso, a gente vai entrar numa segunda esfera de poder, que é o poder legislativo, que é quem faz as leis, né? Legislativo vem de leis. Ele vai criar essas leis e o papel dele é ficar de olho nessas outras esferas de poder. E a representação é direta relacionada à vontade popular. Então, aqui a gente tem, vou começar pela estrutura do Congresso Nacional, que é mais fácil, porque o municipal e o estadual varia de cidade, estado, enfim. Então, a gente tem a Câmara dos Deputados, que vai ter 513 deputados, que ficam por 4 anos, e o voto vem proporcional. No Senado Federal, a gente tem 81 senadores, que são 3 por estado, mais o Distrito Federal. Eles ficam por 8 anos e o voto é majoritário. Qual que é a lógica? Na Câmara, é a proporção populacional. E no Senado, é a igualdade entre os estados. Então, são objetivos diferentes, como a gente pode perceber, o que cada um, quanto que cada um representa na hora do vamos ver. Se você pensar, tem mais deputados estaduais de São Paulo do que do Acre pela densidade populacional. Sim, mas tem a mesma quantidade de senadores para todo mundo. Exato. Então, nos outros níveis, quando a gente fala de estadual e municipal, no estadual a gente tem as assembleias legislativas, onde a gente tem os deputados estaduais, e no municipal a gente vai ter as câmaras de vereadores municipais. Como que funcionam esses sistemas de votação que eu comentei, né? O majoritário e o proporcional. No majoritário, quando a gente está falando de senadores, prefeitos, governadores, presidente,
50% mais um voto, mas é isso, quem tiver mais voto ganha, basicamente. Quando a gente está falando de senadores, obviamente, não vai chegar em 50% mais um, é apenas os 3 de cada estado que tiverem mais votos que vão passar. E no proporcional, que quando a gente está falando de deputados, tanto federais quanto estaduais, e os vereadores, o voto conta para o candidato e para o partido. Então, isso daí também faz uma interferência em como essas câmaras são montadas no fim do dia, porque é aquilo, você pode votar só pela legenda do partido, porque você acredita no partido como um todo, ou você pode votar numa pessoa específica, mas daí se você vota numa pessoa que não foi escolhida, a sua voto de legenda ainda vale para a legenda daquele partido, para garantir talvez um lugar para alguém daquele partido na Câmara, enfim, fica aí essa confusão. É uma matemática mais complexa. É uma matemática mais complexa e exatas não é a minha área. Quais são as responsabilidades dessas pessoas? O trabalho delas é criar, debater e aprovar as leis. Né? Então, elas vão fiscalizar o executivo. Lembra? Os prefeitos, presidentes, governadores, eles fiscalizam essas pessoas. Então, quando tem alguém no poder, quem tem que estar de olho para ver se essa pessoa está sendo corrupta ou não, né? É o poder legislativo. Se às vezes um cara passa batido durante o mandato dele, sem nada acontecer, é talvez porque esses caras podem estar acobertando ele de alguma forma, fingindo que não estão fazendo, porque eles têm como convocar ministros, fazer CPIs, né, julgar crime de responsabilidade, como impeachment. Eles podem aprovar ou negar orçamentos que forem solicitados, né? Eles têm esse poder. Eles são os caras que estão ali vendo se tudo está sendo aplicado em ordem. Esse é o papel deles, né? Então, em exemplos práticos, você precisa de uma lei sobre trabalho por aplicativo. Você vai ali pressionar os seus deputados federais. Você quer mais área verde no seu bairro. Você vai ali pressionar os seus vereadores. Tá? Então, isso daqui não é coisa para o prefeito, para o presidente resolver. Isso é a coisa para o legislativo resolver, tá? Então, acho legal a gente falar agora do poder judiciário, quem interpreta e aplica as leis, né? Que tem características muito únicas, diferente dos outros processos, porque ele não tem um processo eleitoral direto, membros não são eleitos diretamente, e eles têm independência para decidir baseados na lei e não na opinião pública, né? Porque eles não... É isso, o voto não é direto neles. Também é uma classe que a gente tem que pensar que ela está muito atrelada ao lance do profissional, né? Que você tem que ser um juiz já, né? Né? Você tem que ter estudado direito, você tem que trabalhar naquilo ali. Que não é o que geralmente funciona para os outros cargos, né? Para as outras esferas, você não precisa necessariamente ter um curso superior completo, né? É diferente. Não. Mas para você interpretar a lei segundo regras muito específicas, é de bom tom, vou te dizer, saber sobre direito. Tecnicamente é essencial, né? No caso, seria tecnicamente essencial. Já sei. Mas aí a gente vai falar, por exemplo, da estrutura. Né? A gente tem o Supremo Tribunal Federal, são 11 ministros, guardiões da Constituição. Que bonito, né? É meio Capitão Planeta, meio Power Ranger o bagulho, né? Sim. A gente tem o Supremo Tribunal de Justiça, que interpreta as leis federais, os tribunais regionais federais e juízes federais, e a gente também tem os tribunais de justiça estaduais. Então, essas instâncias elas vão funcionar, por exemplo, pensando numa coisa muito basicona, né? Você tem um processo contra alguma coisa que aconteceu no estado, contra você, o estado, você está processando o estado. Então, aí você começa na primeira instância, depois você vai para a segunda instância, depois para a terceira. Obviamente, você não vai chegar no Supremo Tribunal Federal, a não ser que seja uma coisa assim descomunal. Porém, contudo, entretanto, seria esse o espaço. Você vai subindo de grau conforme o lance do processo. É muito difícil que você faça isso, tá, gente? Não processe o Estado nesse nível, porque geralmente você vai perder. Aí a gente vai ter as justiças especializadas, né?
A gente vai ter a Justiça do Trabalho, que vai gerir os conflitos trabalhistas. Geralmente tem por região. Então, se você tem, não sei... Demissão injusta. Demissão sem justa causa, por exemplo. Bem simples. Sim. Você vai na Justiça do Trabalho e aí vai ter um juiz focado nesse tipo de direito do trabalho que vai te ajudar, ou não, a resolver esse problema. Geralmente, sim. A gente vai ter a Justiça Eleitoral, que obviamente vai cuidar de eleições. E a gente vai ter a Justiça Militar, que tem regras muito específicas, que vai gerir crimes militares, ou não gerir. E aí, eu vou dar a minha opinião pessoal, Thaísa, que é, novamente, voltando porque a gente estava falando do começo desse episódio, né? De como o sistema militar ainda tem certas regalias, porque a gente vê, querendo ou não, que se tem um sistema de justiça militar separado do resto da justiça do Estado, essas pessoas, de alguma forma, elas estão sendo julgadas diferentemente do que o resto da população normal. Né? Então, é importante a gente perceber a implicação que existe, né, entre passar por uma corte de justiça militar e uma corte de justiça estadual, nacional. Num primeiro pensamento, para mim faz só sentido em um ponto, que é porque algumas regras, sim, têm que ser diferenciadas. Não regras, mas eles lidam com a segurança de uma coisa específica e algumas regras deveriam ser específicas. Mas isso não justifica de manter todo um ecossistema. Porque o problema é exatamente isso. Tipo, é que assim, eu já sou contra a violência por princípio, mas vamos dizer que realmente a única forma da gente resolver conflitos seja militarizando as coisas, né? Seja através de guerra, seja através de força opressora, violência, poder, né, bruto, vamos dizer assim. Eu consigo entender as coisas que talvez, entre várias aspas aqui eu vou falar, que talvez eles possam precisar fazer para justificar, manter a ordem, assim, bem entre aspas, tudo isso. Mas, no meu ponto de vista, tecnicamente não devia nem existir essa parte da violência. A gente é ser humano, sabe? A gente podia resolver isso conversando, podia simplesmente concordar em discordar, sei lá, o mundo é grande, muitas terras, sei lá, não precisa ficar brigando por causa de tudo. Mas essa é a minha opinião, e eu acho que o mundo seria mais fácil se todo mundo acreditasse no que eu acredito. Mas aí é de cada um. Mas, enfim, as responsabilidades do Poder Judiciário são julgar conflitos, interpretar constitucionalidades das leis, garantir o cumprimento das leis, proteger direitos fundamentais. De uma certa forma, também, tem uma correlação com os outros poderes, né, de participar ou não do controle, da observação da execução das leis nos outros poderes. Os exemplos práticos, né, que a gente já falou, que era da demissão injusta, a Justiça do Trabalho, e a lei municipal inconstitucional, que pode, por exemplo, chegar no STF, nos grandes lá. E a gente tem vários casos disso, né? Rolando hoje em dia na mídia, por diversos motivos, né? A gente tem várias situações complicadas. Algumas vezes eu acredito que sejam cortinas de fumaça para outras coisas, né? Estão se aproveitando. As pessoas se aproveitam muito de uma polêmica para tentar fazer uma outra coisa ainda pior, passar disfarçado. Isso está acontecendo muito. Sempre aconteceu, na verdade, é uma tática antiga. Mas eu acho que entender essas esferas diferentes e como uma é responsável, sim, por regular a outra. E como a gente não pode sempre falar, tá tudo dando errado, a culpa é de fulano. Mas existe toda uma cadeia interligada que fulano só vai conseguir fazer o que ele faz se todo mundo trabalhar junto, né? E especialmente quando a gente pensa que, eu acho, na questão do judiciário, a gente tem que lembrar que o fato deles serem pessoas que, teoricamente, não são escolhidas por ninguém, criando neles uma certa
isenção partidária, correlacionária, etc. A gente sabe que no mundo nem sempre as coisas funcionam desse jeito, né? Tem muita gente à venda, infelizmente, mas num mundo ideal, né, utópico, perfeito, considerando que essas pessoas são grandes estudiosos da lei brasileira, que já entendem a lei há muito tempo, que discutem a lei há muito tempo, o papel deles é realmente julgar independente de classe social, é julgar em cima do que foi feito e do que está acontecendo, entendeu? Então, por isso que é muito importante a gente entender que o fato do judiciário não pertencer a ninguém, somente à Constituição brasileira, ele ser esse guardião da Constituição brasileira, é importante para a gente entender, por exemplo, por que é absurdo, mas é uma necessidade de um presidente norte-americano, por exemplo, como o Trump, de atacar um STF, né? Porque quem está realmente impedindo o Trump ou qualquer outra pessoa, no fim do dia, de realizar a ação, não é o Lula, não é o presidente. Porque quem é responsável por definir isso é o STF, é o sistema judiciário. Por isso que é importante isso. Sim. Aí eu queria alfinetar um pouco a questão do STF. Já que é para alfinetar a gente, eu vou alfinetar também. Não seria a gente se não tivesse alfinetando pelo menos algumas pessoas no episódio, né? Precisa. Não, porque é algo a ser considerado, e sim, o fato deles serem pessoas que estudaram leis e são juízes e são outras coisas, também bota eles em uma questão de categoria. Geralmente, quem consegue estudar leis, principalmente né, nesse nível, quem consegue ser juiz, é uma classe social muito, muito específica, é uma cor de pele muito específica. Então, tem uma certa hegemonia de uma classe social, de uma elite, de uma branquitude e de uma masculinidade. Sim, nós temos mulheres no STF, mas em comparação com a quantidade de homens que já tiveram, assim, completamente desproporcional. Então, só levar em consideração que também o julgamento dessas coisas, elas partem também de uma certa interferência de classe, às vezes, porque são pessoas que estão influenciadas pelas próprias classes sociais. Sim, isso é um problema, isso é um defeito, isso tem os vários poréns deles, mas eu acho que vai além disso, porque a gente sabe, a gente observa desde que o mundo é mundo, né? Eu tenho 38 anos, o lugar da mulher no mercado não era como ele é hoje. Quando eu era adolescente, quando eu era criança, eu acreditava que existia a perspectiva de eu entrar no mercado de trabalho, mas sempre existiu essa predominância de homens brancos de elite dentro de cargos mais altos, porque isso é uma questão social brasileira que existe desde sempre. A gente trata disso em diversos episódios, né? E pode fazer um episódio mais específico em relação a como essas elites moldam certas perspectivas de certas coisas e têm certas vantagens em certos momentos, mas eu acho que todo mundo meio que já sabe. Então, a gente tem que entender que, num sistema utópico, existiria uma diversidade maior entre raça, entre gênero, dentre essas 11 pessoas. Seria o mundo ideal, né? Ter pessoas com experiências e vivências bem diferentes uma das outras para a gente ter contrapesos e contrapartidas. Mas o que a gente pode fazer nesse momento é esperar que essas pessoas, mesmo não tendo vivências diferentes e sendo dessa classe superior, tenham ainda assim a capacidade de ter a empatia com o outro, né, de enxergar essas diferenças e como outras pessoas que não elas podem ter sido afetadas ou não por certas situações, e usar o que eles sabem e o que eles estudaram imparcialmente para julgar essa pessoa, independente de quem ela é. É o que a gente espera, eu acredito que é o que a gente espera como cidadão, né? Ser julgado porque você fez algo errado e não porque você tem uma certa visão ou porque você é de uma cor, de um gênero, de um sexo diferente. Não, você está sendo julgado porque você errou e você vai pagar de acordo com os erros que você cometeu. Atos e consequências, né? Sei lá, deveria... No teu olho. Não precisa ser, né? A gente não precisa arrancar o olho de ninguém, mas eu acho que
O fato de você ser mais estudado, o fato de você ter mais dinheiro, não faz que você seja menos culpado de certos crimes, muito pelo contrário. Isso tem que ser levado em consideração e torna você, de certa forma, mais culpado. Porque uma pessoa que não tem instrução, que não tem educação, que está passando fome e entra no mercado e rouba pão, não pode ser colocado no mesmo patamar de uma pessoa que tem uma casa, recebe um salário ótimo, recebe mais um monte de benefício e desvia dinheiro do imposto dos outros, entendeu? São duas coisas completamente diferentes e isso precisa ser enxergado. Então, a partir disso, eu acho que é importante a gente discutir, então, qual que é esse sistema real de freios e contrapesos que a gente está discutindo aqui, de como essas coisas vão acabar se equilibrando, porque é um mecanismo de controle mútuo. Então, como é que funciona? O executivo, ele pode vetar o legislativo. O legislativo, ele pode derrubar os vetos, se ele tiver voto suficiente. O judiciário, ele pode declarar que a lei é inconstitucional. O presidente, ele nomeia o ministro, mas quem aprova é o Senado. Então, não é só ele chama os ministros e tá isso, está resolvido. Não. Existe outras pessoas que estão ali para falar esse ministro pode, esse ministro não pode. Entendeu? Não é uma escolha única. Por isso que a gente fala, muita coisa é comprada, muita coisa é barganhada. Por quê? Porque ela precisa passar pelo esse voto do Senado. Porque se ela não precisasse, talvez a escolha fosse diferente. Mas ela precisa ser barganhada porque esse Senado precisa aprovar isso. A gente tem um legislativo que pode iniciar um pedido de impeachment. Né? Então, ninguém nesse ciclo de poder, nesse ciclo com 3 esferas, está acima da lei. Em teoria, todo mundo está fiscalizando todo mundo e todo mundo pode apontar os erros de todo mundo. Né? Então, além de tudo isso, a gente tem realmente órgãos fiscalizadora, que cria a nossa rede fiscalizadora, que é o Ministério Público, que vai investigar denúncias e crimes, o Tribunal de Contas, que vai fiscalizar gastos públicos, e a Controladoria Geral da União, que combate a corrupção, né? E eu acho que aqui, combate à corrupção é um negócio que sempre pega muito para mim, porque muita gente fala, oh, não, temos que combater a corrupção. Sim, tipo, sim, todo mundo sabe isso, e ninguém vai ser contra isso. Ninguém nunca vai ser contra isso. Mas a gente tem que definir bem que falar que você é contra a corrupção é, de novo, aquela história do não basta você falar, você tem que agir. É muito bonito falar que você é contra a corrupção, mas na hora de ser corrompido, você se deixa corromper? Fica aí essa reflexão. Fica aí. Mas agora uma conexão histórica, né? Tem um processo de desenvolvimento aí do pensamento, desde que a gente pensa na justiça retributiva babilônica, os ideais gregos de equilíbrio, até mais ou menos o sistema democrático hoje. Com uma questão para a gente mesmo, né? Como organizar o poder para garantir a justiça? Eu acho que a estrutura atual é uma materialização desses milênios de reflexão sobre a justiça. Porque é isso, todas as sociedades, de uma certa forma, têm um pensamento sobre a justiça. Porque desde que a gente vive em sociedade, a gente tem a problemática do... E aí, o que é justo para todo mundo? Porque se a gente é além da gente mesmo, a gente tem que pensar, porque o coleguinha pode pisar na nossa cara, ou a gente pisar na cara do coleguinha, e aí a gente precisa saber o que é justo e o que não é. E eu acho que você ter levantado o coleguinha, ele é muito importante, porque isso é uma opinião minha, tá? Quando a gente vota nos cargos que a gente pode votar, quando a gente faz as escolhas que a gente pode fazer, é importante, sim, levar em consideração o que vai fazer a nossa vida um lugar melhor, óbvio. Ninguém está falando que não. Mas a gente precisa sempre lembrar que eu acho que a mãe de todo mundo fala isso, você não é todo mundo, né? Então também é importante você pensar no mundo à sua volta. Quando você faz as suas escolhas, essas escolhas que você está fazendo, ela não vai interferir só na sua vida, ela vai interferir na vida de todo mundo. E às vezes o que é muito, muito, muito bom para a nossa classe social, ou o que a gente acredita ser a nossa classe social, né? Porque tem muita gente achando que é rico
porque quitou um Uno, mas eu não vou entrar nessas. A gente precisa pensar que quando a gente melhora o básico para todo mundo, né? Quando a gente tem melhores escolas, quando a gente tem uma melhor educação, quando a gente tem uma melhor segurança, uma melhor qualidade de vida para todo mundo, você automaticamente vai ter menos violência, você vai ter menos outros tipos de problemas que são tão negativos dentro da nossa sociedade. E isso não é sobre ser rico ou ser pobre, é sobre conseguir olhar para o lado, sabe? É sobre não ser aquele cavalo que coloca os tapa-olho para não desviar do próprio caminho e aí acabar perdendo a vista, porque o mundo ele é muito grande e tem muita coisa para a gente descobrir e aprender. E se a gente não considerar o mundo inteiro quando a gente faz as nossas escolhas, a gente está sendo egoísta. Assim, de uma forma bem simples. Eu acho que, pensando nesse lance da justiça mesmo, de pensar no outro e tal, a justiça se desenvolve ao mesmo tempo que a gente desenvolve na sociedade. Então, assim, eu acho que com o tempo, se a gente for pensar, a gente deu uma melhorada, assim, em algumas questões de pensamento social e tudo. Então, assim, vamos continuar, né? Eu acho que a gente já evoluiu muito do Código Hammurabi para hoje, né? E é isso, a criação desse sistema democrático, ele é realmente um mecanismo de transformação pacífica, né? Se a gente é contra essa violência, é através desse debate, é através dessa discussão do que é bom para todo mundo, que todo mundo vai ficar bem, né? E quem oferece isso para a gente é o sistema democrático de direito que a gente tem hoje, né? Então, existe sim a importância, a gente nunca pode esquecer que a nossa voz, a gente fala isso toda hora, a gente tem um papel na fila do pão, a nossa voz ela tem que ser ouvida, a gente não vale R$ 0, né? Então, apoia o movimento social que você acredita, luta pelos direitos, sabe? Participe como um cidadão da sua sociedade, porque você é um cidadão da sua sociedade. Não importa o que as outras pessoas falem. Você é um cidadão e você tem direitos. Lembrando, use tua voz nos lugares certos, tá? Porque, assim, ficar gritando no meio da rua, dependendo, pode até funcionar, mas, assim, às vezes não, porque tem canais muito específicos que nós criamos dentro da sociedade que funcionam para expressar a opinião e que vai ficar mais falso. Porque se ficar gritando para a parede, talvez a parede não faça nada. Mas se você votar, ou se você fizer uma manifestação em um lugar específico, se você se juntar com organizações, talvez funcione melhor. E é por isso que é importante, né, para a gente entender como é que essas esferas de poder funcionam, para quem que eu tenho que cobrar? Na hora do vamos ver, quem que eu tenho que ir lá bater na porta, ou o que eu preciso fazer de fato para conseguir o que eu quero, porque às vezes a gente joga tudo, sei lá, nas costas do prefeito, nas costas do governador, nas costas do presidente, e não é sobre isso, né? Eles não são reis, eles não são ditadores, eles são uma parte das esferas de poder, entendeu? Então, sim, eles são a parte que você pode cobrar, mas existem um monte de outras pessoas que você tem que cobrar antes disso. Senão é igual você chegar em qualquer empresa e falar, eu quero falar com o chefe da empresa e às vezes o seu problema é o setor de atendimento. Então, vota conhecendo as responsabilidades que cada um tem, acompanhe o trabalho de quem você ajudou a eleger. Sabe? Se der para você participar de uma audiência pública, participa, compartilha conhecimento cívico. Eu não sei onde tem conhecimento cívico. No nosso Instagram tem cards explicando como é que funciona cada uma das esferas de poder. Então, essa participação ativa na democracia e criar uma resistência à desinformação vai ajudar a gente a cada vez mais criar esse mundo que a gente merece morar, né? Um mundo tranquilo, um mundo justo, um mundo onde todo mundo recebe o mínimo para poder sobreviver. Sim. E sendo muito freiriano, né, gostaria de citar Paulo Freire mais uma vez, né, a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas transformam o mundo. Eu acho isso muito Arandu vibes,
Então é isso. Também faça o seu papel educando pessoas ou se educando. E aí, a partir daí, você toma ações ativas na sociedade. É isso, gente. Hoje a gente falou sobre como a justiça evoluiu, de vingança primitiva para o sistema complexo dos direitos. Que a democracia é o resultado de uma longa jornada histórica. O sistema, talvez não perfeito, mas é o melhor no momento que a gente tem para garantir o nosso poder popular. O funcionamento depende dos cidadãos informados e engajados. Então, divide essa informação com alguém, compartilha nas redes sociais se a gente esqueceu alguma informação que vocês acham super válida. Se você tem alguma coisa a acrescentar aqui nesse episódio, a gente vai adorar ouvir de vocês. Comenta lá que agora tem um post para isso, já vai ter muita novidade vindo por aí. O site está sendo reformado e vai ficar tudo. Gente, um beijo, até a semana que vem. Beijão, tchau, tchau. Esse podcast é feito com muito carinho pela Arandufan. Roteiros e apresentação, Thaísa Daniele e Eduardo Cotarelli. Edição e ajustes sonoros, Max. Arte e identidade visual, Luke. Os cards do nosso Instagram são feitos pela @Luna_Fabris. Luna com 2 N's, tá? A voz da vinheta é da Valentina Bernardino e as músicas adicionais são do Quincas Moreira. Eu acho também legal a gente falar agora do Poder Judiciário. Quem interpreta é ótimo. Corta isso. Cebolinha is on.